Bom dia, bom dia, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso devocional diário do Discipulado Inteligente. Você que está vindo do Spotify, você que está vindo do canal do YouTube, já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curta, compartilhe, deixe teu comentário e não esqueça de, em nome de Jesus, aceitar esse convite de ser um missionário digital e compartilhar essa palavra com outras famílias da Terra, só apertando esse aviãozinho aí e mandando esse material para outras pessoas, tá bom? Se você não assistiu ainda o episódio 1, 2, 3 e 4, já está disponível na nossa plataforma, você deve agora! Vai lá e assiste, depois você volta para cá e continua com a gente, porque o importante não é terminar essa jornada dessa semana só não, mas é você absorver bem o material, ou seja, receber esse conteúdo, absorver esse conteúdo, gerar em você mudanças práticas e ser uma testemunha do evangelho para outras pessoas. Então, essa sequência ela tem que acontecer em cada palavra que você receber. Cada palavra que você receber, você pega ela. Ó, peguei a palavra, tá aqui, ó. A palavra tá aqui. Eu, ó. Experimentei. Absorvi. Isso está gerando algo em mim. E eu começo a mudar o meu comportamento e ser uma testemunha dessa mudança toda pelo acesso à palavra que eu tive. Então você tem que fazer isso com tudo que você receber da parte de Cristo Jesus. Toda a palavra de Deus que você receber, todo contato com a palavra de Deus que você tiver, você precisa fazer esse processo. Primeiro experimentar, recebi, experimentei, absorvi, gerei mudança em mim e passo a ser uma testemunha desse evangelho. Tá bom? Se você parar no recebi, você vai ficar segurando aquilo ali. Se você vier só não experimentar, mas se você não absorver e fizer mudança na sua vida, nada importa, tá bom? Então seja essa testemunha. Vai lá, assiste episódio 1, 2, 3 e 4 que tá na nossa plataforma. Acessa aqui no descritivo desse episódio o guia de estudo e o devocional em PDF. Se deleite nisso. E compartilhe essa palavra com outras pessoas. Seja ativo e proativo nas coisas de Deus. Se disponha, pergunte, corre atrás, se movimenta, porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, amém? Então, Evangelho de João essa semana, tema de hoje, episódio 5, a ressurreição de Lázaro. E o texto está em João 11, 25, que diz assim: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo que depois de morto, ou seja, mesmo que depois de morrer. Então, importante você entender que esse texto ele está falando sobre Lázaro. Sim, está falando sobre Lázaro. Mas ele também está falando sobre Jesus, que ressuscitou ao terceiro dia. Ele também me lembra sobre Jesus, porque ele fala que eu sou a ressurreição e a vida. Ele mostra que ele mesmo é a ressurreição, porque ele experimentou da ressurreição para que houvesse vida. Então ele já fala sobre ele. Então ele diz que quem crê em mim viverá, mesmo que depois de morrer. Ele fala sobre uma vida muito mais importante do que essa vida na carne. Ele fala sobre uma vida muito mais prazerosa do que essa vida na carne. E ele fala de uma vida eterna que não tem fim, comparado a uma vida com fim, né? Uma vida temporal, uma vida que vai acabar um dia. Então ele fala sobre as coisas eternas. Sempre Jesus está apontando para as coisas eternas. Eu quero convidar você a, sempre que você tiver um assunto central como esse, ó, nós estamos falando sobre a ressurreição de Lázaro, mas a gente pode fazer analogias, ou seja, conexões com outros textos da Bíblia que nos traz muito mais reforço sobre aquele texto principal e nos conecta mais profundo com a palavra de Deus. Então nesse texto eu entendo que Lázaro, ele vivenciou e foi chamado para sai desse lugar de morte. Eu te estou trazendo a vida. Então ele teve essa experiência. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia para que se cumprisse a palavra de Deus e nos trouxe a garantia dos nossos pecados serem pagos na cruz do Calvário. E você e eu sermos livres de toda a condenação e vivermos a vida eterna. Esse texto também fala para mim que a vida eterna é muito mais importante do que a vida humana, do que essa vida que vai passar. E 3 pontos importantes que eu quero destacar para você nesse dia, para que você possa refletir mais ainda em casa. Jesus tem poder sobre a morte. Ele ressuscitou. Ele venceu a morte para nos garantir a vida. Ele se importa com as nossas dores. Ele se importa com os nossos sofrimentos, com as nossas dificuldades. Ele quer nos abençoar, ele quer nos ajudar. Ele quer nos fazer crescer e desenvolver e ser melhores pessoas, filhos amados dele, e quem crê nele tem a vida eterna. Isso é fato.
Isso é fato. Jesus demonstrou seu poder sobre a morte ao trazer Lázaro de volta à vida. Então, ele já mostra ali que ele é o Deus Todo-Poderoso. Está ali, está nele. O Pai revela ao Filho tudo que o Filho tem que fazer. E o Filho obedece o Pai. E ele revela o Pai onde ele está. Isso é muito importante. Às vezes é delicado falar sobre isso, mas eu quero deixar uma porção na sua mente. Quando você faz algo que revela o teu Pai do céu, quando você faz algo que revela a Cristo Jesus, você está revelando o teu Pai para pessoas que não o conhecem. E isso é parte do teu propósito nessa terra. É revelar as características do teu Pai, sendo você filho dele. Amém? Então faça isso todos os dias. E lembre-se, esse texto aqui de João, ele nos ensina muito profundamente a respeito de uma vida eterna que Cristo Jesus nos convida a viver, partindo daquela cruz onde ele ressuscitou e venceu a morte. Que Deus te abençoe. Quer saber mais sobre o Evangelho de João? Vem comigo, essa semana nós estamos só nesse tema. Um beijo para você e Deus te abençoe. Tchau, tchau.